Hoje eu vou trazer algumas verdades a respeito do nosso olhar sobre a homossexualidade, sobre o olhar bíblico a respeito da sexualidade. E eu tive assim a grata, né, é uma graça de Deus, né, de conhecer a pastora Luciana. Já faz uns 20 anos, se eu não me engano, faz 22 que eu estou convertido, 22 anos, né, Deus me pegou de jeito. Então nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, ter a total confiança que Deus ainda faz maravilhas. Você pode se assentar. E me apresentando um pouco mais, eu estou ali na primeira igreja batista de Curitiba. Cheguei lá a tempo integral um mês antes da pandemia, para construir e liderar um ministério de sexualidade. Hoje ele tem um nome, se chama Bússola Sexualidade. O que é o Bússola? O Bússola, ele é um resultado da minha própria caminhada, que Deus foi tornando possível. Porque há 22 anos atrás, eu tinha uma distorção na minha interpretação do desejo sexual. Mas o que é isso? Uma distorção na interpretação do desejo sexual. É atração pelo mesmo sexo. Então nós como igreja precisamos ter total certeza de que Deus continua restaurando vidas de dentro para fora. E eu estou com 53 anos, mas dos 21 aos 33 eu assumi essa identidade. Eu falava que eu nasci homossexual, que não tem como mudar, que é como a cor dos olhos. Assumi essa posição, por conta do que eu sentia, por conta do que havia sido construído dentro de mim. Mas eu não sabia que o atalho que eu peguei para a homossexualidade era a consequência da minha história, da construção da minha sexualidade. Por conta de traumas, de abusos, por conta da influência da mídia também, do cinema, dos movimentos de minorias, até que, depois de 12 anos neste lugar, interpretando erroneamente o meu desejo sexual, o Senhor me alcançou. Eu entrei numa crise, porque depois de 12 anos neste local, eu comecei a entrar em sofrimento, porque o meio LGBT, ele é instável. As pessoas estão ali por conta de alguma busca, e eu estava nesse lugar de busca. E eu coloquei como resposta da minha dor, do meu sofrimento, das minhas angústias, a homossexualidade. Mas quando eu saí desse lugar, eu não imaginava que Deus já estava preparando um local para me receber. Voltei a morar na casa da minha mãe, e lá em depressão, com esta identidade de homossexual, eu comecei a ouvir a palavra de Deus de uma forma como eu não tinha entendido ainda. Até que eu estive na igreja, né, onde a pastora Luciana participava na época, 22 anos atrás, e uma missionária estava lá, Marli, e ela falou sobre o amor de Deus pela nossa vida, mas eu entendi que ela pela minha vida. E ali eu comecei a receber um fôlego novo, a ter esperança de sair daquele lugar. Porque o mundo fala, uma vez gay, sempre gay. E as pessoas acreditam nesta mentira. É uma falsa crença. E eu precisei ter a minha mente renovada, para poder hoje me ver como sou, ter a minha identidade firmada em Cristo. Mas foi um processo, levou tempo. E hoje, eu não estou aqui para atacar movimento de minoria nenhum. Eu estou aqui para trazer o meu olhar a respeito da homossexualidade. E esta minha caminhada, ela acabou resultando no Bússola Sexualidade. Dentro dele, nós temos várias ações para ajudar a igreja, para capacitar a igreja a entender
o que está acontecendo com a sexualidade humana. Não está tudo muito estranho no mundo? Não está meio esquisito? Os relacionamentos mudaram. Parece que tem um ambiente diferente no mundo, onde você não consegue mais se colocar. É como se tivesse uma névoa muito pesada, que a gente está sempre empurrando, sempre andando nela. As pessoas mudaram, principalmente depois desse período de Covid. Então eu creio que você também está achando que está muito estranho, né? As pessoas hoje você não sabe como chamá-las, porque uns se dizem homossexuais, outros se dizem bissexuais, outros ecossexuais. Tem nome para tudo, então você não sabe como chamar o outro, como se relacionar com o outro, está difícil, é muita identidade. E por conta de tanta identidade, tem pessoas que não estão dando conta, tem gente se suicidando, tem pré-adolescente, tem criança, tem jovem, que não está dando conta da sua vida por conta de tanta identidade, ele não sabe quem ele é. Mas na palavra de Deus nós temos uma bússola, ela é lâmpada para os nossos pés. Se você que está aqui, você que está nos assistindo pela internet, está achando que a sua vida está estranha, que o mundo está estranho, corra para a palavra de Deus, corra. É ali que está a fonte de toda a vida, de toda a sabedoria. Por isso que bússola é isso, para dar a direção. E entrando nessa palavra que eu tenho para vocês hoje, eu pergunto qual é o seu olhar? Qual é o seu olhar a respeito de um homem ou de uma mulher que está na prática da homossexualidade? O seu olhar você acha que é possessão demoníaca? Você acha que é um desvio de comportamento, que é uma família disfuncional, onde ninguém sabe o seu papel? Ou a pessoa nasce com atração pelo mesmo sexo, se nasce gay? Qual é o seu olhar? Ou é consequência de abuso sexual ou influência cultural? Como que você olha isso, tudo que está acontecendo à sua volta? Porque basta você sair nas ruas, pegar ônibus, nos terminais de ônibus, nos shoppings da cidade, e você se depara com a homossexualidade. E muitas vezes você olha para aquela pessoa, você não sabe definir o que ela é, se é homem, se é mulher, você fica na dúvida, como é que eu chamo? Então nós precisamos, como igreja, ter um olhar muito claro a respeito do que é a homossexualidade. Então, se você acha que é só questão de possessão demoníaca, então vamos conversar. Existe possessão demoníaca? Sim, claro que existe. A Bíblia fala disso, fala de demônios, fala de pessoas que foram possessas, oprimidas, e nós estamos sobre grande opressão. Eu falo, corram para a igreja, corram para a palavra de Deus, leia, estude. A fonte de toda a verdade está ali, não está na ciência, não está na novela, não está no cinema, em tantas minisséries que tem para assistir. A verdade não está lá. A Bíblia fala muito sobre sexo e sobre sexualidade, mas avalia você, o que você acha da homossexualidade? Se entrar alguém aqui na igreja, um travesti, um transexual, se entrar uma mulher masculina, um homem efeminado, como é que você vai receber? Como você vai acolher? Será que é caso só de libertação, cura interior? Nós precisamos ter um olhar que vai além desta pessoa, um olhar de graça, um olhar de misericórdia. Quando eu cheguei na igreja, e Deus começou a trabalhar na minha vida, eu tive a grata, surpresa de ser recebido com amor, não com julgamento, não com peso, não com apontamento. As pessoas falavam a verdade para mim. Ninguém ficava ali alisando o meu pecado.
as pessoas eram muito claras do que Deus tinha para a minha vida. E eu permaneci, decidi ficar ali. Eu não fui obrigado a estar na igreja, eu não fui obrigado a deixar este local de homossexualidade, porque alguém fez cura gay em mim. A cura gay não existe. Não é doença, é comportamento. Então, existe um engano aí. Se usa muito mal essa palavra, cura gay, essas duas palavras. É comportamento. E eu precisei entender o porquê do meu comportamento. E nós, então, como igreja, precisamos sentar com esta pessoa que chega na igreja e entender a história dela. Ei, me conta a tua história, o que aconteceu, aonde você mora. Vocês entendem que o nosso olhar precisa ir além? Porque se for um olhar apenas de julgamento, de apontamento, nós vamos continuar matando aquela pessoa, porque ela já está morta. No mundo nós temos mortos e vivos. Mortos, os que não aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Vivos, os que receberam Jesus como Senhor e como Salvador. Mortos e vivos. Então, nós tendo este olhar, nós conseguimos estender a graça. Mas é difícil para as famílias que têm alguém amado dentro dela que está nesta prática. É difícil para a família entender. É difícil para uma mãe olhar para aquele filho e ver que ele está se dizendo homossexual ou trans ou bissexual. É difícil para aquele pai, muitas vezes pastor da igreja, obreiro, o filho dizendo ou a filha dizendo que é lésbica. A família sofre. E dentro do Bússola nós temos ações para ajudar essas pessoas. Grupo de apoio e identidade para acolher homens e mulheres que livremente buscam ajuda para deixar este conflito na sexualidade e identidade. Grupo de apoio Fonte de Jacó para acolher pais e mães que estão com filhos, filhas, esposas que o marido está na homossexualidade. Acolher essas famílias que precisam ser ouvidas na sua dor. A família sofre. No grupo Fonte de Jacó nós temos em torno de 220 participantes, do Brasil todo e fora do Brasil. Dos 220, nós podemos dizer que 210 são crentes evangélicos, com filhos ou alguém amado na prática da homossexualidade ou travestilidade ou transexualidade. Temos alguns católicos participando. Por quê que estamos deste jeito? Por que que a igreja está com tantas situações de homossexualidade? Qual é o nosso olhar? Então, avalia como você receberia alguém que estivesse nessa prática. Talvez a família não esteja tendo um bom relacionamento, mas a igreja pode ajudar essa família a entender o cenário. E a homossexualidade, eu entendi que é um comportamento aprendido. Eu fui aprendendo no decorrer da vida a me sentir estranho, diferente. E eu aprendi este comportamento por conta das minhas carências, por conta das minhas angústias, por conta das minhas inseguranças. Então, é um comportamento aprendido, mas não deixa de ser um desvio de comportamento. Quando ele é manifesto, é importante a gente entender, quando a pessoa está na prática da homossexualidade, ela está manifestando a homossexualidade, ela está praticando. Mas tem aqueles que são latentes. O que é isso? As pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, e elas sofrem, e elas não praticam a homossexualidade por algum motivo. Então, é uma pessoa que está com aquilo latente dentro dela. E muitas vezes ela nega essa atração que ela sente pelo mesmo sexo. Ela está em conflito. Por quê? Muitas vezes, essa pessoa está na igreja, conhece a palavra, tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas ela está com aquilo latente dentro dela.
e ela sofre. Não porque a sociedade é homofóbica, não porque a sociedade não aceita com naturalidade a prática homossexual, mas é porque a própria pessoa não aceita isso na vida dela. E ela não aceitando, ela tem o direito humano de buscar ajuda e encontrar essa ajuda, porque é cruel dizer para esta pessoa que ela não tem esperança. Então a pessoa que está com aquilo latente, ela não pratica a homossexualidade, ela também está em sofrimento. Mas tem pessoas que escolhem o comportamento homossexual. Ué, como assim? Um comportamento temporário. Quando a ausência do sexo oposto não está, assim, a presença do sexo oposto não está disponível, ela vai para a homossexualidade. Isso acontece muito dentro de prisões, dentro de cadeias. E também tem homens e mulheres que se permitem ter relações homossexuais, eles escolhem por quê? Estão carentes, estão na solidão. Vocês já imaginaram na igreja senhoras que nunca pensaram em estar na prática homossexual, estarem se envolvendo no lesbianismo, porque estão carentes, sozinhas, deprimidas, e são assediadas por uma outra mulher, que escuta, que ouve a dor, deixa chorar no ombro. Então tem pessoas que acabam escolhendo este lugar por algum motivo. Então olha o leque da homossexualidade. Olha o tamanho que é a lista que pode levar alguém a este lugar de homossexualidade. Mas vamos falar de relacionamentos familiares. O que pode levar um filho, uma filha, um ente querido a entrar neste lugar? Mas falando de relacionamentos familiares, mães que desconfiam das mulheres e acabam passando isto para os filhos. Esta mãe, ela desconfia tanto das mulheres que ela acaba podando o filho dela. Acabam gerando uma opressão neste filho, porque esta mãe, ela mesma desconfia das mulheres, tem um olhar muito ruim a respeito do feminino, e passa isso para aquele filho. E também mães que desconfiam dos homens, acham que homem nenhum presta, que homem é tudo igual, e passa isso para as filhas. E as crianças vão internalizando isso. As crianças percebem a mensagem. Eu cortei o cordão umbilical com a minha mãe quando eu tinha 33 anos de idade. Vocês imaginam isso? Um homem de 33 anos pegar a tesoura e cortar o cordão umbilical? Eu precisei fazer isso porque a minha mãe não deu conta. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela não entendia. Eu não culpo ela por isso. Mas eu precisei cortar o cordão umbilical. E quantos homens hoje nós temos na sociedade, nas igrejas, que eles não estão dando conta de estar caminhando nesse papel, não dão conta de caminhar na masculinidade, de ser marido, de ser pai, não estão conseguindo porque estão presos à mamãe, estão presos à família de origem, e a Bíblia fala, deixai pai e mãe, apegue a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu precisei entender isso, deixar pai e mãe, e me unir com uma mulher, e ser com ela uma só carne, que difícil isso para mim. Tive que aprender, depois dos 33 anos, como que é caminhar na masculinidade. E tem muitos homens que estão se achando homossexuais, porque eles na verdade são homens que estão inseguros, que têm medo do sexo oposto, e acabam ficando com uma dúvida, acho que eu sou homossexual, e não tem nada a ver com homossexualidade, tem a ver com insegurança, com medo, com carência, não aprendeu. O menino que vive somente com mulheres e aprende a pensar como as mulheres,
Eu fui criado com mamãe, titia, vovó, priminhas. E isto afetou a minha sexualidade, afetou a minha identidade. Eu, como um garoto tímido, introvertido, eu precisava do masculino. Alguém firme para me direcionar. O meu pai não tinha isso para me oferecer, porque ele era um pai presente ausente. Mas como queria dar aquilo que ele não recebeu? Também não culpo o meu pai. Não tem como gerar culpa em pai e mãe, porque a lista é muito grande. Mas aqui nós estamos falando de relacionamentos familiares. Pais que queriam uma filha, nasceu um menino, e eles criaram esse menino como menina. Está acontecendo. O casal quer muito uma menina, nasce um menino. Aí compra roupa de menina e trata esse menino como menina. Várias situações eu ouvi de famílias que nasceu um menino, mas eles queriam menina. E eles rejeitaram o menino, de alguma forma. Ou fazendo com que esse garoto fosse esquecido dentro de casa, não se relacionando com ele, esquecendo dele ou dando ele para alguém criar. Que absurdo, acontece? Acontece. E quando este garoto se sente rejeitado, isso afeta a sexualidade, a identidade dele. Rejeição. Quantas pessoas se sentindo rejeitadas dentro da igreja? E não estou falando só da questão da homossexualidade, eu estou falando de outras situações que levaram à rejeição. E essas pessoas pegaram um atalho. Elas estão doentes. E a rejeição de um pai gera uma grande ferida na vida das pessoas. O filho é rejeitado pelo genitor do mesmo sexo e sente-se inadequado no seu papel. O garoto precisa de alguém que afirme a masculinidade dele, que estimule a masculinidade dele, que diga que aquele órgão sexual que ele tem o faz menino. Precisa de direção, a menina também. Nós estamos numa guerra. As meninas foram muito atacadas e continuam. Questão de abuso sexual, as mulheres, violência doméstica, mas os garotos também estão passando por grandes dificuldades. Eles são atacados o tempo todo, geram-se dúvidas o tempo todo. E isso começa lá na creche. Vai para o pré. Gente, quando está lá no 6º, 7º, 8º ano, entrou na faculdade, então a guerra fica pior. Os nossos jovens estão sendo oprimidos dentro das escolas, das faculdades e das universidades. Se não beijar o mesmo sexo, você não faz parte do grupo. Se este garoto ou esta garota não tem referência de papel dentro de casa, ela vai ficar insegura. Ela vai ficar perdida num vácuo. Na faculdade, gente, o leque está aberto. É movimento feminista, é movimento LGBT, é tudo que você possa imaginar, ideologia de gênero. Mães que geram dependência emocional nos filhos e mensagens erradas sobre sexo e sexualidade. Você, traga para você, quais mensagens você recebeu a respeito de sexo e sexualidade na tua infância? O que isso te gerou? Como que foi? O que essas mensagens erradas geraram na tua vida e afetaram a sua sexualidade? Será que teve pornografia, revista pornográfica? A internet hoje está com um leque aberto para quem der um clique. Nós temos que estar muito bem educados naquilo que nós somos e queremos para não acessarmos material pornográfico, porque está aqui na mão o tempo todo. Basta abrir o celular. Então, precisamos estar atentos aos jovens que estão dentro das igrejas, porque as mensagens que estão chegando para eles a respeito de sexo e sexualidade estão erradas. Está gerando informação, a informação errada gera conhecimento errado. O conhecimento errado leva a um posicionamento errado.
O que a igreja pode fazer a respeito da verdade sobre sexo e sexualidade? A igreja pode ajudar, mas a responsabilidade é da família. Mas nós precisamos saber como falar de sexualidade para a criança. Não é de sexo, é sexualidade. Então, qual foi a informação que você recebeu? Em se tratando do medo, vocês sabiam que o medo leva homens e mulheres à prática homossexual? Medo do quê? Temem o contato heterossexual por não terem tido contatos frequentes e saudáveis com o sexo oposto. Não teve relacionamento saudável com o sexo oposto. Alguns autores, alguns livros aí, falam que grupos religiosos podem estar ajudando com que os jovens estejam praticando a homossexualidade ou sentindo algo, por conta da separação que faz. Separa as meninas dos garotos nos grupos de jovens. Não tem relacionamento. Alguns escritores falam isso. Mas que tipo de situação pode gerar medo em alguém se relacionar com o sexo oposto de uma forma saudável? Mulheres que foram abusadas sexualmente, que foram estupradas, gera medo, gera angústia, gera resistência com o sexo oposto, com o homem. Esse homem não chega perto porque tem uma ferida dentro dela, quem sabe causada por abuso sexual, por uma referência paterna ruim, por uma referência materna ruim. Ela não quer saber de homem. O que ela faz? Corre para outra mulher. Ela foge do masculino. E quando ela corre para uma mulher, ela está procurando por algo. Não tem como uma mulher alimentar a outra, porque a mulher está procurando o masculino em outra mulher, não vai encontrar. Fica uma falta dentro dela. Por isso que em muitos relacionamentos homossexuais femininos tem muita briga, elas não se entendem, estão brigando, estão trocando de relacionamento. Por quê? Chega um momento que eu estou buscando o masculino naquela mulher que está com aparência masculina, mas não está me suprindo, a angústia vai aumentando. Mas por que ela, de repente, até rejeitou a sua aparência? Tem mulheres que tomam hormônio masculino para ficar com a aparência de homem, retiram os seios por cirurgia plástica, para rejeitar o feminino. Mas elas ficam com a aparência de homem para se relacionar com o feminino. Olha, que loucura, né? Ela está fugindo do quê? A minha pergunta é essa: do que esta mulher com aparência masculina, ela está fugindo? Ah, ela nasceu assim, olha o jeitão dela. Epa, é muito pouco. Eu quero saber mais. Me conta a tua história. Eu quero te ouvir. E tem também o estilo de vida alternativo. O que é isso? Baseia-se na ideia de que não haveria condenação bíblica para uma relação homossexual monogâmica e duradoura. Então, alguns falam que não, eu tenho uma vida alternativa na homossexualidade, por quê? Eu tenho uma relação somente com uma pessoa do mesmo sexo, somos fiéis um ao outro, então, está tudo bem. Então, é chamado de estilo de vida alternativo, por quê? Prega-se que há fidelidade no relacionamento homossexual. Mas, biblicamente, isso não tem base nenhuma. E tem igrejas que estão acolhendo estas situações, que são chamadas de igrejas inclusivas, que acolhem aquela dupla homossexual, aquele homem com homem, aquela mulher com mulher, muitas vezes com criança adotada ou nascida por inseminação artificial por essa dupla de homossexuais. Então, as igrejas inclusivas estão fazendo um movimento para dizer: ei, se você for fiel à pessoa do mesmo sexo que está com você, tudo bem, mas não tem base bíblica. Tentam buscar uma base para se sentirem mais aliviados, mas não tem. Eu cheguei num ponto, gente, que a angústia começou a aumentar tanto, que eu olhei para a minha história e eu vi que isso aqui não está dando certo.
Mas aí eu precisei o quê? Abrir mão do orgulho. Eu ouvi uma vez que toda queda passa pelo orgulho. Porque a pessoa se sente, eu vou resolver a minha vida, eu vou dar conta da minha vida, eu não preciso de Deus, eu me autoconstruo, eu precisei abrir mão do orgulho. A questão maior não é a homossexualidade, mas é o que alimenta. Será que tem orgulho, inveja? Tem homens que sentem tanta inveja do outro homem, que eles querem ter o que o outro tem. Tem tanta falta dentro dele, aí ele olha para um homem, o atrai, ele quer o que esse homem tem, leva para a cama. Falta. Qual é a sua fome? Você tem fome do quê? Qual é a falta? Para onde essa falta está levando a humanidade, que hoje está tudo muito estranho, muito esquisito? E também, nós precisamos falar aqui sobre desgaste nervoso ou doença mental. Então, dentro da igreja e fora da igreja, tem pessoas que acham que aquele que está na prática da homossexualidade, ele tem problema na saúde mental dele, ele tem uma doença mental, mas isto não é verdade. Por quê? Este conceito é errôneo porque a doença mental provoca vários e sérios desvios de conduta. Mas nós não observamos isso na totalidade de quem pratica a homossexualidade. Nós vemos, pelo contrário, homens e mulheres que estão na prática da homossexualidade, que são inteligentes, que trabalham, que desenvolvem um bom projeto, que têm consciência da própria vida. Então não tem como dizer que é por conta de doença mental, é comportamento. Então, se nós pensarmos que é só por conta de essa pessoa ter um desgaste nervoso ou ser doença mental, nós estamos caindo num erro. Nós precisamos entender que é um desvio de comportamento. Então, não se trata daquela pessoa ter que tomar um remédio para deixar a homossexualidade. Então, precisamos tirar isso, tá? Do pensamento. Será que são sem vergonhas? Será que eu era um sem vergonha? Consciente disso? Dentro de famílias, tem pais que não dão conta quando descobrem que aquela pessoa amada está nessa prática, se assumindo um homossexual. Eles batem, eles agridem, põem para fora de casa. Por quê? Acham que é sem vergonhice. Mas nós precisamos ter um olhar que vai além, porque tem pessoas que estão sofrendo realmente com esta questão da atração pelo mesmo sexo, elas não querem, mas sentem. Não é questão de ser sem vergonha. E entendendo também que tem uma manipulação política e ideológica no mundo, levando uma geração, e já levou várias gerações, para um local de homossexualidade. Manipulação política e ideológica. E temos aí 220 pais e mães participando de um grupo de apoio, acolhidos porque alguém entrou na homossexualidade. Precisamos entender isso, ter esse olhar, que a manipulação está muito grande. Eu duvido que você pegue um filme nesses locais que tem minisséries e filmes e desenhos, algo que não tem uma conotação sexual, uma conotação que leve à sugestão da homossexualidade. Eu duvido que você pegue algo assim. Se não tiver algo de homossexualidade, tem de sexo e uma sexualidade completamente distorcida. A mensagem que está sendo passada já há várias gerações é essa. Por isso que está difícil hoje convencer o filho do crente que a prática sexual aceita por Deus é aquela que acontece dentro de uma relação de casamento entre um homem e uma mulher. Essa geração está dando risada disso, porque é muita informação errada. Lembra do ficar? Nos anos 80, se eu não me engano, começaram a dizer, eu fiquei. O que é fiquei?
Eu beijei aquele ali, beijei aquele lá. Hoje o ficar eu fico com o mesmo sexo, eu fico com o sexo oposto, eu fico com 2, eu fico com 3 ao mesmo tempo. E a igreja está ficando. A igreja está ficando. Grupos de adolescentes, de jovens estão ficando. Eles não querem saber da palavra. Está difícil para eles aceitarem que casamento é isso. É um homem com uma mulher, e ali pode ter a prática sexual. Gente, é uma renovação profunda do pensamento e do entendimento desta geração. Então, não é só sem vergonhice. Os movimentos estão pegando forte, pesado, e não é de agora. O movimento homossexual começou a trabalhar forte nos anos 80. Hoje, olha como nós estamos. Olha como está a sociedade, por isso que está tudo estranho. Em relação à identidade, tem pessoas que elas podem nunca ter experimentado atração pelo mesmo sexo, ou jamais ter tido um encontro homossexual. No entanto, desde cedo se sentiram diferentes. Eu estou falando de identidade. Olha só. Em aconselhamento, quantos homens e mulheres falam assim para mim? Desde que eu me conheço por gente, eu me sentia diferente. Eu me sentia estranho. Espera aí. Então você está me dizendo que você se sentia diferente, não que você era homossexual e nasceu assim. E o se sentir diferente, se sentir estranho, a pessoa começa a ver o que está em volta, as mensagens chegando, a opressão sendo lançada, e eles questionam, espera aí, se eu sou estranho, diferente, não consigo me adequar a este meio heterossexual, então eu sou homossexual, e se identifica com este meio. Identidade. Não é porque aquele garoto não gosta de futebol e corrida de Fórmula 1 que ele é homossexual. Não é porque aquele garoto gosta de vez em quando de brincar de boneca, não está fixado, que ele é homossexual. Não é porque aquela menina, ela tem um jeito meio masculino, quer jogar futebol, que ela é uma lésbica. Mas estão rotulando eles disso. Ah, você é um garoto que gosta de tocar piano, você tem uma sensibilidade, então é gay. E vão rotulando, vão rotulando. E isso vai gerando dúvida naquela pessoa que muitas vezes tem o quê? Timidez, é introvertida. Olha aí. E a timidez e essa introspecção leva a um local de homossexualidade. Por quê? Vai escutando que é viado, que é bicha, que é menininha, que não vai dar conta de namorar uma menina. Não vai dar conta. Leva para a adolescência dúvidas, perguntas. E se depara com esta sociedade que hoje nós não sabemos mais como se relacionar. Porque está tudo junto e misturado. Vocês entendem que nós precisamos reforçar as trincheiras dentro de casa? Precisamos entender o que é masculino, o que é feminino, falar de sexualidade, de feminilidade para as meninas, de masculinidade para os garotos, como tratar as meninas. É básico. Então, isso vai gerando dúvidas. Mas assim, o que a palavra fala sobre isso? A prática da homossexualidade é considerada pecado. Ai, a Bíblia é clara nisso. Quem está na prática da homossexualidade está em um comportamento que não é aceito por Deus. Aonde encontramos isso? Gênesis, Levítico, Juízes, Romanos, 1 Coríntios, 1 Timóteo, está ali. Eu posso até passar essa apresentação para a pastora Luciana, e quem tiver interesse pode pegar com ela, já está com ela inclusive, né? Podem pedir para ela, está autorizado, para você ver de novo. Então, a Bíblia fala que é pecado, a Bíblia fala que é prostituição. Ah, não fala isso, Saulo? É a palavra de Deus, aquela que eu creio. Lá em Deuteronômio, 1 Reis, 2 Reis, fala que é prostituição.
E peraí, gente, em nenhum lugar da Bíblia há condenação para aquela pessoa que sente atração, mas não pratica. Essa pessoa não está condenada. Aquele que está latente, aquele que sente atração, mas não pratica, ele não está condenado. Mas espera aí, se começa a ter devaneios, pensamentos, fantasias homossexuais, pornografia homossexual, esse indivíduo vai estar envolvido com lascívia. E também com relação à heterossexualidade, isso aqui é verdadeiro. Existe a prostituição, existe o pecado para o heterossexual, existe a lascívia. Quantos que vêm buscar ajuda estão enfiados até o pescoço com masturbação, pornografia e sexo virtual? Pessoas que estão na homossexualidade e na heterossexualidade. Estão pedindo ajuda, por quê? Nós entendemos que essas pessoas estão sofrendo e elas buscam ajuda, mas precisam vencer a vergonha para pedir ajuda. Eu vou dizer para a pastora Luciana que eu tenho essa luta. Precisa vencer a vergonha. Como que a igreja está com relação a isso? Como está a sua sexualidade? Como você lida com ela? O que tem ali que você precisa tirar, remover? Então, o assunto aqui é a homossexualidade, mas espera aí. A questão da homossexualidade, aqueles que se sentem assim, é 1%, 2%, 3% da população, não é 10%. O resto é tudo heterossexual. Mulheres envolvidas com pornografia, como está cheio isso, gente. Temos no Bússola Sexualidade o grupo de apoio Sexualidade Masculina, para acolher homens e mulheres, para acolher homens que querem deixar vícios sexuais. Estou orando para Deus me dar recurso para lançar o grupo Vaso de Alabastro, para receber mulheres que pedem ajuda porque estão envolvidas em vícios sexuais. As mulheres também estão envolvidas em vícios sexuais. Mas espera aí, o tal do nascido gay? A ciência comprova isso? Eu posso dizer que nasce com atração pelo mesmo sexo, baseado em quê? Não tem nenhum fundamento sólido a respeito de que a pessoa nasça gay. Em contrapartida, temos tido relatos de homens e mulheres que estão deixando a prática homossexual. Espera aí, se essas pessoas que até então viviam homossexuais, deixaram aquela prática, então, espera aí, não nasceram assim, não é uma questão genética, não é uma questão imutável, é comportamento. E a ciência não tem nada sólido a respeito disso, e se tiver, vamos questionar. Teve uma experiência com gêmeos idênticos. Que experiência foi essa? Pegavam-se ali gêmeos idênticos, um estava na prática da homossexualidade, então se são idênticos geneticamente, os dois vão estar homossexuais. Aí provou que nasceu assim. E não foi essa a conclusão que a pesquisa chegou. Por quê? Gêmeos idênticos, mesma genética, um estava na prática, o outro não. Então é comportamento. A ciência não comprovou. Mas a ciência está gerando, na verdade, muita dúvida do que certeza. Gera dúvida. Por quê? O saber existe, então o cientista, de repente, ele está sendo influenciado por aquilo que ele acredita. Talvez ele esteja na prática homossexual, vai interferir na pesquisa dele. A opinião dele está sendo colocada ali. Epa, quem é esse cientista que está dizendo que se nasce assim? Baseado em quê? Comprovado como? Se a pesquisa com gêmeos idênticos mostrou que não é isso. As pressões dos movimentos sociais para dizer que se nasce assim. Alguns falam que a homossexualidade é uma espécie evolutiva da humanidade. Por quê? Eles têm algo a mais, são evoluídos. Os bissexuais falam isso. Eu tenho algo a mais do que você. Você é hétero, eu sou bi.
Então, quando alguém fala que a homossexualidade é uma espécie evolutiva da humanidade, nós precisamos entender que, para ser considerada uma espécie evolutiva da humanidade, ela tem que se procriar por si só. E a homossexualidade por si só não procria. Entende? Derrubou a ciência que fala que é uma espécie evolutiva da humanidade. Tem um caso do Dr. John Money, talvez alguns aqui já tenham tido acesso a esse conteúdo. O que ele fez? Havia um casal com 2 filhos, 2 meninos. E esse casal teve um problema, porque numa cirurgia de fimose no pênis de um dos meninos, a cirurgia deu errada e necrosou o pênis desse bebê. O que esse casal fez? Soube que havia um doutor que estava falando que se criar um menino como menina, ele vai aceitar a identidade de menina, desde que não se conte para esse menino para esta menina, que ela nasceu menino. Esse casal acreditou na falácia desse doutor, levou este menino com o pênis necrosado para ele, e a conversa resumida foi o seguinte: vamos tirar o que restou do pênis deste bebê, vamos construir cirurgicamente uma vagina, uma vulva, e criem este menino como se fosse menina, e nunca contem para ele. Mas o que esses pais fizeram? Entregaram o filho para essa cirurgia, começaram a vestir este menino com roupas de menina, e nunca contaram para ele. Porém, essa era a intenção, nunca contar para ele. Porém, eles perceberam que aquela filha se comportava como menino, começou a rejeitar os vestidos, naturalmente. E aquilo gerou uma crise no casal. Como assim? Nós nunca contamos para a nossa filha que ela nasceu menino, mas naturalmente ela está trazendo este comportamento. Olha o que esse doutor fez com este menino, arrebentou com a vida dele, arrebentou com a vida dessa família, porque ele se suicidou, não deu conta. A mãe, a última vez que eu vi, estava deprimida, o pai, eu não sei o que houve com ele. Arrebentaram uma família, dizendo que pode ser o que quiser ser, criem essa menina como menino, que ela vai se comportar como menino. Muitas mentiras sendo contadas a respeito da sexualidade. Isto aqui é só um caso, mas tem uma foto aqui de um bebê no ventre materno. Quando nós olhamos para isto aqui, nós precisamos ir para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala para este menino, para esta menina que está no ventre da mãe? Mas tem pai e mãe que está sendo confundido com a criança no ventre, sabe por quê? Ei, mãe, você acha que só porque tem um pênis aí na ecografia, quando esse menino nascer vai se comportar como menino? E se ele se comportar como menina? Olha a dúvida sendo lançada para o pai e para a mãe, e a criança está no ventre materno. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, porque a igreja, até mesmo a igreja, tem gente duvidando, achando que está nascendo assim, achando que é assim mesmo. E nós estamos esquecendo de olhar para a palavra. Olha esta imagem. A palavra diz que isso aqui é de uma forma tão maravilhosa, foi construída, foi desenvolvida. Eu vou ler para vocês daqui a pouco. O que é fora disto, gente, daquilo que devia ser, a ciência chama de disfunção. Então, se der certo, eu acho que eu passei esse vídeo aqui na outra vez. Vamos ver se esse vídeo roda, ele é bem curto, tá? Ele vai mostrar para nós o que Deus fala a respeito de nós dentro do ventre. Não é aceitar as identidades de homo, de bi, de trans. Deus tem uma identidade para o homem e para a mulher. Ou é homem ou é mulher, ponto. Pode passar o vídeo, por gentileza. Olha que lindo isso, gente.
durante a concepção que se determina o sexo do bebê. Por volta de 7 semanas, os ovários e testículos começam a se formar no abdômen. Nesse período, os órgãos sexuais masculinos e femininos parecem iguais, já que têm origem nas mesmas estruturas. Mas com 9 semanas, meninos e meninas passam a se desenvolver de maneiras diferentes. Nas meninas, aparece um botãozinho entre as pernas que se transformará no clitóris. A membrana embaixo desse botão vai se separar, gerando depois os pequenos lábios e a abertura vaginal. Até 22 semanas, os ovários estão totalmente formados e vão do abdômen para a região pélvica. Dentro deles, existem nada menos que 6 milhões de óvulos. Nos meninos, aquele botãozinho acaba virando o pênis. Ele começa a se alongar mais ou menos na 12ª semana. A membrana externa vai se transformar no saco escrotal, onde mais para frente ficarão os testículos. Com 22 semanas, os testículos estão formados no abdômen e já contêm espermatozoides imaturos. Logo, eles iniciam uma longa jornada de descida até o escroto, onde vão chegar no finzinho da gravidez, ou em alguns casos, só depois do nascimento. Para confirmar por ultrassom o sexo do bebê, é preciso esperar até 17 semanas, porque somente aí dá para visualizar bem os órgãos genitais. Olha o que acontece, olha a verdade a respeito do que Deus criou. Mas as pessoas estão tão perdidas, tão carentes, que elas estão buscando identidade onde não é, onde não tem, por conta do orgulho, achando que aquela dor que ela tem, que aquela busca que ela tem, vai dar a resposta sendo ela homossexual, estando ela homossexual. Mas daí, o que aconteceu aqui? Olha só, a primeira definição do sexo acontece quando se forma o zigoto, na fecundação do óvulo com o espermatozoide. A primeira definição do sexo. Se for esperma Y com óvulo X, menino. Se for esperma X com óvulo X, menina. Ponto. É a primeira definição do sexo, tá? Mas e depois? Para se formar o órgão sexual que nós vimos ali, é preciso que haja a ação do hormônio masculino. Se não houver a ação do hormônio masculino, é uma menina. Verdade dita pela ciência. Verdade dita pela ciência. Em outra fase, acontece a ação do hormônio masculino no cérebro, que faz com que esta criança nasça com uma identidade masculina. Fora disto, gente, a ciência fala que é uma disfunção. Tem os casos de hermafrodita, que agora é chamado de intersexo. Aquele que nasce com 2 órgãos genitais, um está ativo, o outro não. E tem médicos que trabalham nesta área, eles conseguem identificar exatamente o que é masculino ou feminino. A ciência consegue, nos casos de hermafrodita, que nasce com os 2 sexos, um ativo e outro não, quem é esta pessoa? Então, quando não acontece desta forma que o vídeo passou, a própria ciência diz que é uma disfunção. Então, se eu falo, eu sou homossexual, eu estou dizendo para você, eu nasci de uma disfunção. Percebe? Não podemos ter dúvida, tá? Estou caminhando para o final. Mas deixa eu ler aqui para vocês o que está em Salmo 139, que diz respeito ao vídeo que nós assistimos. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Sim,
todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Está aqui, está em Salmo 139, é assim que Deus nos fez, é assim que Deus te fez. Quando um travesti, um homem que está travesti ou transexual, aceita Cristo como Senhor e Salvador, e ele volta para o sexo de origem, ele está aceitando a verdade de Deus para a vida dele, está se livrando do orgulho. Eu dou conta de mim, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, eu dito as regras. Orgulho. Eu até perguntei para um travesti que eu ando discipulando, coloquei ele para pensar. Um exemplo, tá? Maria, porque é assim que ele gosta de ser chamado, né? Maria, como você acha que Deus vai te chamar quando Ele encontrar você? Por Maria ou por João? Porque foi assim que Ele te fez. Vocês entendem? No livro da vida, não vai estar o nome social. Vai estar o nome que Deus deu. Vai estar aquilo que foi formado no ventre materno. Dentro do Bússola, nós temos um grupo de apoio chamado Jordão. Sabe o que é o Jordão? Sabe aquela travessia do rio, pela fé, vou pisar na água? O Grupo Jordão acolhe homens e mulheres que querem livremente voltar ao sexo de origem. Travestis que não querem mais viver como travestis, querem voltar ao sexo de origem. Homens que fizeram a cirurgia e retiraram o órgão genital de homem e agora tem uma vagina construída por cirurgia plástica, voltando ao sexo de origem, sem ter o sexo de origem. Gente, isso é Deus. Isso é a graça de Deus. Um homem dentro da igreja, tendo Jesus como seu único Senhor e Salvador, sendo que ele não tem mais o pênis. Agora ele tem uma vagina construída por cirurgia plástica. Essas pessoas estão se arrependendo. Por quê? Porque elas estão entendendo que precisam se livrar do orgulho. E caminhando para o final, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a única regra de fé e prática não precisa ser atualizada. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é atual. Não tem conversa, não tem que atualizar nada, está tudo lá. A ciência não se mete em moral, não faz julgamentos, não é a ciência que vai dizer se isto ou aquilo é pecado, não é a ciência. Mas eu finalizo agora a minha fala, que eu estou falando aqui de homossexualidade, que é pecado, que é prostituição, mas eu preciso falar de esperança para aquelas pessoas que estão lá neste lugar de homossexualidade. Talvez pessoas que estão nos assistindo pela internet, que têm dúvidas, que estão em sofrimento, que não querem estar na homossexualidade. Tem uma palavra de esperança. Aonde está? 1 Coríntios capítulo 6, versículos que vão do 9 ao 11. Olha essa palavra de esperança para essa pessoa, gente. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Aqui tem uma lista. Nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. A lista aqui é grande. Tem heterossexual aqui nessa lista. Mas aqui fala de sodomia. Aqui fala de homens que praticam sexo com homens. Aquele homem, aquela prática passiva, aquela prática ativa. Mas o que diz no versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 6? Aqui está
a palavra de esperança para você. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus.